Só o pessoal só agradecendo aqui do chat. Um abração para vocês aí que estão nos assistindo de forma online, viu? Que Deus abençoe tremendamente. Ana, que o Senhor te abençoe, possa falar através da sua vida, que a graça, a bondade, a unção de Deus transborde através de você, que o Senhor encontre nas nossas vidas ouvidos para ouvir, coração para receber toda a palavra, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Aí o microfone. Oh, te falar, hein? Que bênção. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Foi achada uma chave, os diáconos me entregaram aqui, é de um Honda, tem um ursinho aqui, está com... achou o dono já. Que alegria poder compartilhar essa palavra aqui com vocês. Meu coração se enche de alegria porque hoje nós estamos celebrando no último domingo do ano. E que bênção é isso, não é mesmo? Estarmos aqui na casa do nosso Deus, podendo celebrar e adorar Ele. Não só no último domingo, mas o ano todo. Glória a Deus. E ainda mais um ano todo está chegando em que nós também vamos poder estar na casa do Senhor, cultuando e adorando ao nosso Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio de estarmos na casa do nosso Senhor. Já tem 23 anos que eu estou cultuando ao Senhor aqui. Não parece, né? Eu sei que não parece. Mas 23 anos já cultuando ao Senhor e hoje com um grande temor no meu coração, eu trago essa mensagem no último domingo, que não é o nosso último culto, mas é o nosso último domingo do mês. E amados, se tem uma coisa que nós fazemos todo começo de ano, são promessas. Não é mesmo? Todo começo de ano a gente faz uma promessa, ó. Ano que vem eu vou emagrecer. Gente, tem muita gente aqui. O ano que vem eu vou emagrecer. Não, o ano que vem eu vou fazer exercício físico. Vou ter uma vida fitness. O ano que vem eu vou estudar. Não, o ano que vem, vocês vão ver, eu vou me dedicar no meu trabalho. O ano que vem eu vou ler toda a Bíblia. Eu vou estudar mais da palavra de Deus. E nós fazemos promessas para começar o ano. Você já está com algumas promessas em vistas aí que você faz para você mesmo, além de mim? Poucos. Nossa, gente, pensei que mais pessoas teriam esse desejo assim, não, o ano que vem vou realizar mais coisas. E é muito importante as promessas. As promessas são muito importantes. E quantas, né, promessas nós fizemos nesse ano e foram alcançadas? Você tem alguma promessa que você fez para você mesmo e... Não, eu alcancei essa promessa que eu fiz. Ou será que as nossas promessas ficaram mais ou menos? Nós não realizamos essas promessas. Então, nós fazemos muitas promessas para nós, né? E nós podemos falhar. Eu fiz algumas para mim esse ano e eu falhei. Eu não consegui alcançar, eu não consegui cumprir. Mas, muito maior do que as promessas que eu faço, são as promessas que Deus faz. Muito maior. São as promessas de Deus para nós. Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas o nosso Deus, Ele não falha, Ele não erra. Sabe de uma coisa? Eu quero que os irmãos projetem aqui para mim, Números 23, 19. Essa passagem é bastante conhecida.
E o contexto que se existe atrás dela, quero primeiro ler e depois a gente fala a respeito. Ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Sabe qual é o contexto anterior aqui? O contexto anterior é quando Balaque, que era o rei dos Moabitas, chama então Balaão, um profeta mercenário, e aí fala: olha, vem amaldiçoar o povo de Israel, porque esse povo é forte. E aí então, não vou decorrer de toda a história, mas Balaão se levanta, vai até aquele lugar, e aí Balaque chega e fala: pronto, pode amaldiçoar todo o povo aí de Israel. E aí então Balaão levanta a sua voz e começa a abençoar o povo. E aí o Balaque fica terrorizado com aquilo, fala: não, vamos em outro lugar, talvez em outro lugar seja melhor. Aí ele carrega, aqui ó, aqui você vê melhor, olha lá, todo o povo de Israel, todos estão ali, vai, levante sua voz e amaldiçoa esse povo. E aí então Balaão fala que Deus disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Israel ele tinha uma promessa sobre Israel. Promessas de bênçãos, de vitória que Deus tinha dado. E agora, como ele iria amaldiçoar um povo que é abençoado? Porque Deus não pode mentir. Se ele falou, ele vai cumprir. E uma das maiores armas do inimigo é que distorcer ou gerar uma dúvida, invalidar as promessas de Deus. Porque o diabo sabe que as promessas de Deus, elas não podem ser mudadas. Ele bem o sabe. Então, muitas vezes o que ele quer é colocar na nossa mente que nós mesmos invalidamos a promessa. E foi isso que ele fez lá no Éden, com Eva. Quando Deus, ele chega lá, no jardim, antes disso, Eva está passeando lá, e aí então ela encontra a serpente. E aí a fala da serpente é: Deus não disse para vocês não comerem de todas as árvores, porque vocês certamente morrerão? Distorcendo a promessa, porque não era isso que Deus tinha falado. Deus tinha falado: come de todas, mas daquela, não. E muitas vezes o que o inimigo quer é distorcer ou invalidar as promessas. Não, amado, você não merece não, você já pisou muito na bola, essa promessa de Deus não é para a sua vida. E aí, as promessas que Deus lança nas nossas vidas, a gente vai deixando, passando, esquecendo. Então, como nós devemos validar, legitimar, autenticar se as promessas são de Deus ou não? Porque muitas vezes nós vivemos em uma sociedade em que tudo que eu penso eu posso falar. Por enquanto, né? A gente pode falar, a gente pode expor, a gente pode fazer promessas, mas é necessário eu autenticar, saber
será que essas promessas realmente são de Deus? Ou será que essas promessas são do homem? E aí as promessas do homem, ela é falha. Mas as promessas de Deus não, porque Deus não mente. E é isso que nós lemos aqui. Ele cumpre todas as promessas dele. Então, como que nós validamos as promessas de Deus? Como nós temos ciência? Não, essa promessa realmente é uma promessa de Deus. Primeira coisa como nós validamos é onde elas se encontram. Onde se encontram as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas se encontram em um único lugar. Elas se encontram em sua palavra. Este é o lugar onde se encontram as promessas de Deus. E esse livro é um livro de promessas. Nós temos mais de 8.000 promessas em toda essa palavra. As promessas de Deus estão aqui. Então é importante nós avaliarmos que Deus só promete aquilo que está na sua palavra. Ah, mas o fulano lá pregou uma palavra e falou, valida aqui. Tá lá na palavra de Deus? Onde que a gente encontra isso? A validação está aqui na palavra de Deus. Ah, alguém me disse uma promessa, uma revelação, valida aqui. Está realmente aqui? Nessa palavra, se encontra aqui. Porque Deus só promete aquilo que fala. Da mesma forma, você. Alguém fala assim, o fulano prometeu um negócio aí para mim. Aí você falou, opa, onde que eu prometi? Não escrevi nada. Não falei nada. Então, às vezes, a gente... Nas nossas orações, às vezes a gente fala, né, Senhor, o Senhor me prometeu. E aí Deus fala assim, será? Será que onde você encontrou isso na minha palavra? Será que eu prometi isso mesmo? Então, irmãos, validem as suas promessas, busquem a autenticidade aqui na palavra de Deus. Está aqui dentro. Então, corra atrás dessas promessas. Não está aqui. Então, repense nessas promessas. A Bíblia é um livro de promessas. E segundo ponto, como nós validamos as promessas de Deus? Elas não são de benefício único, mas coletivo. A promessa de Deus nunca será para o seu próprio benefício. As promessas de Deus são para um benefício coletivo. São para um benefício de muitos, de vários. É para o benefício da sua família. É para o benefício da sua empresa. É para o benefício das pessoas que trabalham com você. É para o benefício da sociedade. É para o benefício do seu local de trabalho. Então, a partir do momento que a promessa é só para você, a promessa é minha, eu me enriqueço, como o William disse aqui, né, de honrar ao Senhor. Então a promessa é minha, eu me enriqueço, eu que vivo bem. Está errado. As promessas de Deus são para abençoar a sua vida e para abençoar também quem está ao seu lado. As promessas de Deus são para abençoar o seu povo. Então, meu querido, se você recebeu uma promessa de Deus na sua vida, use ela para abençoar outras pessoas. Use ela para abençoar outras vidas. Use ela para alcançar outras famílias. As promessas de Deus não é para uso individual, mas é para o coletivo. É para todos nós. E toda promessa carrega um princípio. Bom seria se para a nossa promessa de emagrecer em 2025, a gente de repente fizesse... Olha só,
Emagreceu 20 quilos fazendo... Não é mesmo? Ou a gente quer alcançar uma promessa de mudança de vida. E aí a gente faz... Vida financeira estável. Tudo se tem um preço. As promessas de Deus também têm. Toda promessa carrega um princípio. E é o princípio antecede a promessa. Não é a promessa que antecede o princípio. A palavra de Deus vai dizer em Atos 16:31, uma das promessas que muitos de nós conhecemos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Qual é o princípio? Crê. A promessa é: serás salvo tu e a tua casa. Olha o que a palavra de Deus fala em Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é ao contrário. Satisfaça os desejos do seu coração e depois, se der tempo, você agrada o Senhor? Não, é agrada-te. O princípio vai anteceder a promessa. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com todos os seus bens, com as suas primícias, e se encherão abundantemente os seus celeiros. O princípio então é honra, para que a promessa da abundância venha, aconteça. Diga comigo: toda promessa... Falei errado, hein? Todo princípio antecede uma promessa. Muitas vezes nós não estamos ainda alcançando as promessas de Deus para nós, porque nós estamos falhando nos princípios. Deuteronômios 28 é um capítulo inteiro cheio de promessas. E ele se divide na metade dizendo a primeira parte: se atentamente vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos. E aí ele começa a falar: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será ao sair, ao entrar. É um texto lindo. Mas lá no versículo 15, eu acho, do mesmo capítulo, ele vai dizer assim, ó: mas se vocês não ouvirem a minha voz, não obedecerem os meus mandamentos, e aí então ele começa a fazer promessas também. Porque a promessa é tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu quero viver o bom de Deus, eu quero viver o bem, amém? Amém. Nós queremos viver o bom, aquilo que Deus tem de melhor. E não existe nenhuma promessa de graça. Nada é de graça. E eu quero que você me entenda, mas nem a salvação é de graça. Porque olha o que fala lá em Romanos 10:9. Pode colocar aí para nós. Aí às vezes você vai pensar assim, mas nem a salvação é de graça? Mas entenda o que ele diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual que é o princípio? O que eu devo fazer? Confessar, crer. O preço, sim, é gratuito, não precisa pagar. A salvação já foi paga. Mas existe um princípio que eu devo ter na minha vida para que eu seja salvo. Confessar e crer.
E aí, eu quero que os meninos coloquem aí Romanos 4. Versículo 18. Vai falar sobre Abraão. E Abraão recebe uma grande promessa. Ele tem uma grande promessa. E olha só o que a passagem nos diz. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, tem uma promessa. Assim será a tua descendência. Pode passar? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Crer é o princípio fundamental de todas as promessas. E é isso que Abraão nos ensinou. Crer, o princípio fundamental. O que fortalece a nossa jornada com Cristo é crer nas suas promessas. Quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos que o inimigo, assim como entrou lá no jardim e roubou de Eva aquela promessa, e quando nós deixamos o inimigo entrar e começar a colocar em xeque as promessas de Deus, ou tentar invalidar as promessas de Deus nas nossas vidas, diante das situações que nós vivemos, diante das dificuldades que enfrentamos, diante do dia a dia, nós precisamos entender que crer é o principal fundamento de todas as promessas. O que fortaleceu a vida de Abraão, mesmo olhando contra a esperança, foi porque ele creu. Foi porque ele teve fé. E quando nós deixamos de crer, nós também deixamos de amar. Nós começamos a viver pelo que vemos. E aí já não é mais fé. Porque a gente vive pelo que a gente vê. Mas Abraão viu, ainda com 100 anos, que a promessa poderia se cumprir. E sabe de uma coisa? A promessa de Abraão era que ele seria pai de muitas nações. Deus disse para ele: vai até lá fora, conta as estrelas. Pode contar? Ele disse, com certeza, não posso contar. Assim será a sua descendência. E sabe de uma coisa? Abraão morreu. E ele não viu a promessa se cumprir. Abraão, ele morreu, ele deixou ali 2 filhos, né? Não sei, acho que ele não chegou a ver os netos dele. E a promessa? A promessa está se cumprindo até hoje. A promessa não morreu com ele. A promessa continua. Eu sou essa descendência. Você é essa descendência. Sabe de uma coisa? A gente pode até morrer, mas as promessas de Deus não morrem. Não morrem. Talvez coisas que estão aqui na palavra de Deus, os nossos olhos não verão. Mas elas vão se cumprir. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E existe uma promessa maior. Uma promessa que supera todas as promessas. Imagine só. Você batalha,
luta por algo, batalha, luta por algo. E aí, quando chega a hora de ganhar o prêmio da promessa, o outro recebe no seu lugar. E foi isso que aconteceu com Moisés. Foi isso que aconteceu. E eu quero que os meninos coloquem aí para mim, que está lá em Deuteronômios 34. Abraão não viu a promessa da sua descendência, mas ele viu muitas outras. Muitas outras. Moisés, andando com todo o povo ali no deserto, há quanto tempo? E aí no versículo 1, já no final da vida de Moisés, então fala que ele subiu, Moisés das campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e toda a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Gente, esse texto, por muito tempo, me deixou intrigada com o Senhor. Me parecia como o Senhor estivesse levando Moisés lá, passando um pirulito na boca dele, um doce, falando: tá vendo lá, ó, as campinas, tá vendo toda a terra boa? Olha aí, Moisés, tá vendo? E Moisés: tô vendo. Bonito, né, Senhor? Nossa, bonito. Que lindo. Então, Moisés, tá vendo? Tudo isso não será seu. Às vezes te dá essa impressão que Deus falou assim com ele, não foi? E que Deus maldoso é esse, não é, pastor Horácio? O homem pelejou lá com esse povo, um povo que murmurava, reclamava. E aí agora, na hora de receber a bênção, a promessa de entrar na terra prometida, o Senhor fala: não, você não vai entrar. E eu falo que por muitas vezes eu fiquei intrigada com isso. Mas sabe de uma coisa? Existe uma promessa maior. E aí eu entendo que Deus realizou algo muito maior na vida de Moisés. E é a maior promessa que nós temos. Eu quero que você abra para mim, ou os meninos coloquem aí também, 1 João 2:25. Essa é a maior promessa. Não se existe nenhuma outra promessa maior do que essa. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Moisés não contemplou aquela terra. Sabe o que o Senhor disse a ele? Você não vai ver essa terra, você não vai pisar nessa terra. Mas o que eu entendo é que o Senhor disse a ele: vou te levar para uma terra melhor. Vou te levar para um lugar melhor. Os seus olhos talvez não contemplará as promessas terrenas. Mas eu quero te dizer, existe uma promessa maior, e essa promessa maior se chama a vida eterna. Talvez aquela promessa que você tem no seu coração, algo que Deus tem falado a você, talvez os seus olhos não verão se cumprir. Talvez tudo que a gente queria, esse ano
de uma forma muito rápida, num prazo de 40 dias, perdi minha avó, uma tia e um primo. E às vezes, quando a gente olha as situações em que nós perdemos as pessoas, e o Ronaldo e sua família vivenciou isso nos últimos dias, a gente pensa, acho que as promessas de Deus não se cumpriram na vida dele. Talvez a promessa de cura, talvez uma promessa de restauração familiar. Só que quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, foi quando a minha avó tinha há pouco tempo falecido. E o que o Senhor me disse foi, as promessas, as minhas promessas, não morrem com as pessoas. Elas permanecem. E a maior promessa que o Senhor nos dá se chama vida eterna. Vida eterna. E aí você pergunta, qual é o princípio? Todo princípio, toda promessa não antecede um princípio? Qual é o princípio? Para eu alcançar então essa vida eterna, esse presente maravilhoso. E esse princípio, essa promessa, está em João 3,16. O que a palavra vai nos dizer? Qual é o princípio? E não somente o princípio, mas a maior demonstração de amor que já existiu na humanidade? Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha o princípio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O princípio que antecede a vida eterna é crer. E não adianta nós falarmos que cremos na vida eterna, mas morremos de medo de morrer. Não bate. Não fecha a conta. Né? Às vezes fala, não, mas eu tô bem aqui, não precisa ser igual, não precisa ter pressa. Precisa ter pressa. Queridos, se nós de fato soubéssemos o que nós vivemos nessa terra prometida, nessa vida eterna, talvez a gente diria, não, precisa ser rápido. É claro que quando as pessoas partem dessa vida, elas deixam saudades em nós. E como deixam saudades nos nossos corações? Mas essa vida é terrena. Isso aqui passa. E a palavra de Deus vai dizer que pode passar os céus, pode passar a terra, mas as promessas, a palavra de Deus, jamais vai passar. Talvez como Abraão você não verá as promessas de Deus todas se cumprirem. Mas se você ter essa promessa na sua vida, João 3,16, está completo. Corra atrás das promessas de Deus para você, sim. Não abra mão de nenhuma das promessas de Deus. Mas entenda, se você não vê elas se cumprirem, elas não morrerão com você. Se você cumpriu os princípios, se você correu a carreira, se você guardou a fé, se atentamente você ouviu a voz de Deus, se você obedeceu os seus mandamentos, e ainda assim algumas promessas os seus olhos não viram, pode descansar em paz.
Porque a maior promessa da vida eterna é sua. Está garantida. Isso é um presente de Deus para nós. E talvez a gente pense assim, nossa, que palavra ruim para fim de ano. Falar de morte. Não é falar de morte, é falar de vida. É falar de vida e de vida eterna. Um ano novinho está chegando. Que vamos enfrentar? Não sei. Talvez perdas, lutas, alegrias, conquistas. Porque a nossa vida, na verdade, é um misto de tudo isso. Não é mesmo? É só a minha. A nossa vida é um misto disso. Mas existe uma promessa. E as promessas de Deus, elas são renovadas. É igual aquela assinatura automática. Que vai renovando todo ano. Você nem pediu para renovar, mas ela vai renovando ali. Quando você cumpre os princípios, quando você ama a palavra de Deus, então as promessas são renovadas na sua vida, mesmo que você não alcançou aquele ano. Elas ainda são renovadas. Existe uma promessa onde ele diz: eu estarei convosco todos os dias. 365 novos dias de um próximo ano, ele já está fazendo a promessa dele. Eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias. Ele não está aqui prometendo assim, serão 365 dias de conquista, de vitória. Não. Ele está prometendo que ele vai estar conosco. E querido, se ele está conosco, a gente peleja, mas vai. A gente machuca, mas segue. A gente cai, mas levanta. Ele prometeu que vai estar conosco. E você vai estar com ele? Quero que você se coloque de pé. Quero terminar lendo Hebreus 11, versículo 13 e versículo 16. Nesse capítulo aqui, Paulo está falando de homens de fé. E aí ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 19, por favor. 16. Mas agora, eles não viram a promessa, mas agora, eles aspiram a uma pátria superior. Isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Seus olhos não viram, mas agora eles aspiram, eles anseiam, eles estão em uma cidade preparada
creia com seu coração. Confesse a Jesus. E a vida eterna é um presente para você. Feche seus olhos. Queria que o pessoal nos conduzisse a um momento em que nós pudéssemos refletir sobre essa mensagem. Sobre as promessas de Deus para nós. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia! Levante suas mãos e louve ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga ao Senhor: Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. aleluia! Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Talvez a promessa da vida eterna ainda está em dúvida no seu coração. Talvez você ainda duvida: será que eu realmente sou salvo? Será que eu realmente vou desfrutar de uma vida eterna? Porque na verdade eu já errei tanto nessa vida, eu já pisei tanto na bola. Será que a vida eterna é um presente para mim? Eu quero que você faça uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, as tuas promessas não falham.
as tuas promessas se cumprem. E nesse momento, eu quero confessar com a minha boca que o Senhor é o Senhor Salvador da minha vida. Eu quero crer com o meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e vivo está. E nessa hora eu recebo a vida eterna. Obrigado. Eu quero que você permaneça com os seus olhos fechados. Talvez você veio a esse lugar pela primeira vez, talvez não, pela segunda, talvez pela 10ª vez, talvez por anos já. Mas você nunca tinha entendido de fato a importância de confessar, a importância de crer para se alcançar a salvação, a vida eterna. E eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Então, se você está aqui nesse lugar e fez essa oração com fé, crendo que esse presente da vida eterna é seu, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu gostaria de abençoar a sua vida. Os demais eu gostaria que ficassem com os olhos fechados. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-los a por um momento virem aqui na frente para que nós pudéssemos selar essa oração, selar esse momento. Talvez você veio convidado com uma outra pessoa, você pode vir com essa pessoa. Venha até aqui, os irmãos aí podem me ajudar. Esse momento é um momento muito importante. Não perca essa oportunidade, você que levantou a sua mão, que você creu com o seu coração. Aleluia. Aleluia. Queria que você continuasse com os seus olhos fechados. Aleluia, Senhor. Da vida dele, e ele nesse momento recebe através da confissão pela sua boca, através do crer no seu coração, o maior presente, a vida eterna. A vida eterna. Nós declaramos sobre a vida desses irmãos aqui que eles recebem em Cristo Jesus a vida eterna. Sela no coração deles a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Gostaria que vocês olhassem aqui para mim agora. As promessas de Deus para vocês são infinitas. E vocês podem desfrutar de todas elas buscando a palavra de Deus. E esse lugar, essa igreja, é o lugar de vocês estarem aqui buscando a palavra de Deus, conhecendo mais das promessas de Deus. Mas vocês não estão sozinhos nessa jornada. Eu queria que vocês virassem e vissem toda uma igreja e os irmãos aplaudissem ao Senhor. Aleluia! Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga, irmãos, Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa. vamos cantar como um coral? Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
quero fazer uma última oração nesse momento. Coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, nesse momento eu renovo a minha aliança com o Senhor. E o Senhor derrama sobre mim as suas promessas. Não me deixe esquecer dos teus princípios e me faça alcançar em 2025 promessas que jamais o meu coração imaginou. Eu creio em ti. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele, fala que o Senhor cumpra as promessas dele para a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Dia 31, o nosso culto da virada. Não perca esse momento abençoado.